Olá, meu nome é Kleber, sou professor de matemática do Colégio de Aplicação e hoje eu vou fazer uma entrevista com também professor, né, de matemática, Diego Marcelino. Eu também sou professor de matemática, fiz a minha graduação na UFRJ, hoje trabalho no Colégio de Aplicação da UFRJ, também fiz mestrado e doutorado na mesma instituição, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí já passo a bola para o Diego, né, falar um pouquinho e antecipo, né, o nosso assunto hoje é matemática, futebol e racismo, né? Então a gente vai falar sobre 3 temas que parecem bem diferentes, mas que tem tudo a ver. Vocês vão acompanhar aí um pouco. Vai lá, Diego Marcelino, vai lá. Boa noite, gente. Meu nome é Diego Marcelino, né? Sou de matemática, sou também educador social da Maré, que é também onde eu moro. Acredito que essa seja a parte mais importante da minha vida no momento. Eu trabalho num projeto do Luta pela Paz com a Unicef, que trata de saúde mental, né? Desde crianças de 10 anos até jovens de 24 anos. E eu sou ativador através da gamificação. A matemática me ajuda muito nisso também. Eu fui atleta de futsal desde os 7 anos lá. Minha mãe me levava, meus pais, até ali uns 26, 27 anos, quando eu segui exclusivamente como professor e educador social, né? Como futsal, eu fui bicampeão sub-20 no Rio de Janeiro, e dali recebi um convite para ir jogar no Petrópolis, da onde eu conheci realmente futsal a nível nacional, né? Que até então eu só vivia de futsal do Rio de Janeiro. Com o Petrópolis eu fui tricampeão carioca adulto, tudo isso ainda tinha ali 21, 22 anos no máximo, né? E conseguiu o auge aí que foi o vice-campeonato da Taça Brasil, né? Que equivale aí à Copa do Brasil no futebol de campo, né? E eu também disputei 3 ligas nacionais ali, 2006, 2007, 2008, 2 pelo Petrópolis e uma pelo Vasco. Já saindo um pouquinho no futsal ali em 2012, por ali, eu conheci o futebol de 7, né? Estava nessa transição entre futsal e futebol de 7 no Rio de Janeiro, né? No qual eu fui campeão pelo Botafogo de 7, campeão brasileiro. O Botafogo, para quem não sabe, tem um título mundial só em modalidade, e ele é no futebol de 7. E o futebol no Rio já estava um pouquinho decadente, eu fui brigando no futebol de 7, e também foi, em termos financeiros, não dava para sustentar. Aí acabou que lá em 2006, 2017, eu segui exclusivamente como professor, né? Já estava também começando como educador social e começando a ver também o mundo de uma outra maneira. É isso. Então, hoje eu sou educador social, professor e ex-atleta de futsal. Valeu, Diego. Obrigado aí pela apresentação. Acho que deu para ter ideia, né, da sua trajetória que né, foi paralela aí entre a sua formação como professor e a sua atuação como jogador de futsal, de futsal. E já que a gente começou a falar de futebol, eu sei que você é vascaíno, né? Assim como eu também sou vascaíno. Somos bastante vascaínos. E por que você está com essa camisa do Bangu na live de hoje? Live não, entrevista. Eu sou super vascaíno, né? Mas mesmo com os últimos rumos políticos do Vasco, eu ainda continuo muito vascaíno. O Vasco tem uma história na luta racial, né, no futebol brasileiro, com aquele famoso time de 1923, né, que tinham negros, que era um tabu para aquela época. E o Vasco veio com aquele time da terceira divisão em 1921, ganha a segunda ano em 22 e ganha a primeira divisão em 23, né? Então o Vasco ficou aí famoso por ganhar títulos com negros numa época que não tinha negros para jogar. Mas o Bangu, sim, foi o primeiro time a colocar negros aqui no Rio de Janeiro, lá em 1911, ou seja, 10 anos antes de começar essa trajetória do famoso time do Vasco. Né? Esse time do Vasco só existiu porque teve o do Bangu antes, né? Rolou uma história ali. O Vasco não tinha, né, futebol em 1911. O futebol do Vasco começa em 1915, né? Muito a partir dos outros clubes do subúrbio, né, que estavam crescendo, né, com o futebol. Então o Vasco passa a ter futebol em 1915. Então realmente, o Vasco segue o Bangu.
O Bangu, em 1907, ele é proibido de escrever jogadores negros, né? E o mesmo aconteceu também depois com o Vasco, né? O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o América deixaram a liga, né? Em 1924, em represália ao Vasco para fundar um outro campeonato, né? Mas é super importante mesmo frisar que o Bangu, essa camisa aqui, o Bangu, foi o primeiro time do Rio de Janeiro a colocar negros para jogar e que também deu como consequência o Vasco, que é o mais famoso, em 1923. Tá? E a nível nacional, né? A nível nacional, a primazia veio da Ponte Preta, o próprio nome já diz, né? Ponte Preta, para entender aí o apelido racista também de macaca da Ponte Preta. Sim. Então, tem essa confusão, né, da situação do pioneirismo em relação a ter negros no futebol, e às vezes tem torcedor vascaíno que fala que o Vasco foi o primeiro. Mas independentemente de ser primeiro ou não, né, tem a ação de alguns clubes, e aí a gente reconhece que no Rio de Janeiro, Bangu e Vasco foram clubes que, como outros clubes também do subúrbio, Andaraí, por exemplo, que hoje já não existe mais, também atuaram nessa luta. Então, avançando aqui para nossa... também tem que falar da minha, né? Aí. É verdade. Então, eu sou vascaíno, estou com uma camisa de um clube que não é o meu, né? Mas que eu também tenho algum apreço, não necessariamente pela história de luta contra o racismo, até porque eu conheço pouco da história, né, mais longínqua desse time, que é o CSA, né? O CSA é um clube nordestino de Maceió, né, do estado de Alagoas. Significa clube esportivo, né, esportivo com S, alagoano, mas conhecido como CSA, e que voltou para a Série A ano passado, né, caiu de novo, infelizmente, depois de, sei lá, 3 décadas, não estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora voltou para a Série B, e essa camisa aqui é uma camisa em alusão ao Zumbi dos Palmares. E eles fizeram essa camisa não só, né, em alusão ao novembro, né, que é o mês que concentra teve um ruído aí, mas tá tranquilo. Tranquilo. É assim, entrevista, né? Esses novos tempos, a coisa acontece assim. Então, e na verdade, eles fizeram essa camisa também pela proximidade da cidade de Maceió com o local onde era o Quilombo dos Palmares, né? Que era na região próxima de onde hoje é Maceió, que pertencia, né, à capitania de Pernambuco, e que hoje agora pertence ao estado de Alagoas, e o nome da cidade hoje é União dos Palmares. Fica, sei lá, 50 quilômetros da cidade de Maceió. Então eles fizeram essa camisa, uma camisa bem bonita, que eu gosto, e que tem essa referência também de luta negra, né, povo negro. Então, assim, avançando, a gente já falou das nossas camisas, né, que não são do Vasco, acho que poderiam ser do Vasco, poderiam ser camisas do Vasco. Então, na sua apresentação, você disse que é ex-atleta de futsal, né, e de futsal também, né, mais recentemente. Você pode falar um pouco sobre como foi esse período, né, em que você era atleta de futsal e como você fazia para lidar com a escola e o esporte concomitantemente? Era bem cansativo. Eu estudava de manhã e treinava de noite, né? E eu morava longe dos dois. Morava longe da escola e longe do local onde eu treinava. Então, o treino era 7h30 da noite. Eu chegava em casa, saindo do treino 9 horas, 10 horas da noite em casa, né? Quando eu era adolescente, eu já ia e voltava sozinho, né? Eu sempre tive esse cabelo, assim, né? E eu usava muita trança. Aí, entre uma trança e outra, tu deixa sempre o cabelo dar uma respirada, né? Aquele Black Power armado. Então era certo de eu voltar do treino já, dormindo no ônibus de tão cansado e ser parado pela polícia. Assim, principalmente começava no carro, eu já até sabia ali, em frente ao Jacarezinho, quando dá aquela volta ali, eu já meio que acordava para ver se tinha aquela mesma blitz ali, que eu fui parado 2 ou 3 vezes nela. Uma até ele me acordou, né? O cara me acordou, e aí, você? Eu falei, aí ele olhou na mochila e tal, e deixou eu passar. Então, essa fase era bem cansativa mesmo em relação à escola. Eu não tinha muito tempo para estudar, porque
eu me virava na aula mesmo. Eu não era um aluno muito quieto, né? Mas eu tinha consciência de que na aula eu tinha que pegar ali porque não teria tempo para estudar. E de tarde eu meio que descansava, né? Dormia. E de noite tinha treino, eu ia chegar 10h30 da noite em casa, até dormir 11, para acordar 5h30 no outro dia para ir para a escola. Então eu priorizava mesmo as aulas para aprender e sempre colava com algum aluno que tinha o caderno organizado ali, tirava uma xerox, ia estudando para as provas e ia me virando ali. Mas era muito cansativo. Eu lembro de uma história que eu estava na final do Campeonato Sub-20, né? Só que eu era o primeiro ano da categoria Sub-20, então eu tinha 17 anos. O meu time era composto de pessoas do último ano, que tinham 20 anos. Então estava eu na escola e os outros não, né? Então eles maiores de idade, né? Nós fomos campeões. E no dia seguinte tinha uma prova, que era de história. Era uma prova de história. E eu, pô, no dia da final não tinha como estudar. Tava muito ansioso para o jogo, não tinha como estudar. Tinha ali tudo programadinho, resumo que eu peguei, mas não tinha como estudar. E a gente foi campeão, a galera mais velha, né? Foi maior de idade, que eu tinha que fazer. E eu, pensando na prova, né? Tive que voltar para casa e acabou que eu não fui bem na prova de história, né? Eu estava ali com o ápice de ser campeão carioca sub-20 com 17 anos, mas no dia seguinte eu tinha uma prova de história, eu não fui bem na prova, mas no final eu consegui passar de ano. Então, assim, se eu tivesse mais tempo, eu teria com certeza passado com mais tranquilidade. Então, dava aquela gangorra ali. E a segunda metade, quando eu fiquei adulto, né? Quando eu fui jogar em Petrópolis, que eu fui morar sozinho, eu estava começando a faculdade de matemática, né? Então, eu coloquei isso lá escrito. E no primeiro período da faculdade, né, de matemática, eu estava morando em Petrópolis, jogando com o time já profissional, não profissional de carteira assinada, futebol é amador, mas era um time sério que pagava certinho, tinha já anos pagando certinho, né, morando lá em Petrópolis a custo deles, e fazia a faculdade, né? E fazia a faculdade de matemática e também minha namorada na época estava grávida do João Gabriel, que hoje já está com 12, 13 anos aí. Então foi tudo ao mesmo tempo, né? Conciliar a faculdade com o filho que estava vindo, e o dinheiro vinha do futsal, e eu tinha que treinar de manhã e de tarde, né? Porque era a Liga Nacional, e estudar de noite. Era muito pesado. Foi uma fase assim que final de semana, eu não voltava para casa para dormir sábado e domingo. Pô, muito bom você, né, nessa pergunta aí, acabou falando da sua relação entre estudo e a prática esportiva, né, quase profissional, né, tanto na época da escola como aluno, como na sua formação como professor. Chegou a ter algum momento em que você já estava dando aula e atuando como jogador de futsal? Depois da... Também imagino que tenha sido difícil conciliar, né, aulas de matemática em escolas e projetos com... Porque a minha facilidade lá em Petrópolis, que é uma cidade assim, ela é pequena, né, em relação ao Rio de Janeiro, então a galera do futsal toda conhecia, né? Quem eram os donos de futsal que patrocinavam, também eles se conheciam lá entre eles, que tinham dinheiro, e me colocaram numa das escolas que era um cara que patrocinava também o time. Então foi mais fácil de dialogar, né? Porque todo mundo sabia, o Diego do futsal, não sei o quê, tal, aí consegui um pouquinho, né, algumas faltas ali sexta-feira, que vai jogar no Sul, sair na quinta-feira, voltar só na segunda, aí eu dava aula terça e quarta ali, o ano inteiro, para conciliar isso aí, fazer planejamento no ônibus de viagem, ela pensando no jogo e eu pensando no planejamento. Mas foi uma loucura, foi uma loucura. Legal. Vamos falar agora um pouco mais, né, sobre a relação entre o esporte, né, e a matemática, que é, né, a disciplina, o conhecimento, o conteúdo, qualquer palavra que a gente queira usar, as práticas, né, que você utiliza na sala de aula, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, se na sua prática do futsal você entende que você utilizou em algum momento, ou utiliza até hoje, conhecimentos matemáticos. Cara, muito. Não eu por ser hoje um professor de matemática, mas todos os jogadores. Porque para tu jogar futsal, ele é muito mais tático do que o futebol de campo. Você tem que entender a tática. E a tática é basicamente toda baseada em matemática, em raciocínio lógico, visualização. Eu sempre cito dois exemplos que são assim clássicos. Se você pensar agora, como que você lá com 10 anos de idade, com 9 anos, tu já fazia isso, entendeu? O treinador falava, você tem que fazer
Isso. Que é a triangulação e a marcação de goleiro-linha, né? São dois conceitos, para mim, que é todo baseado na matemática que os jogadores fazem com naturalidade. Se você pegar alguém assim, pega uma pessoa formada, sei lá, vou botar lá, de matemática, bota para jogar lá, vai fazer a triangulação, vai se perder com 2 minutos de jogo, não vai entender. Então, só quem teve aquela vivência ali, já pegou lá desde pequeno, consegue entender. Por exemplo, a triangulação, o que é isso? Nós temos 4 jogadores no futsal, né? De linha, né? De linha. Tem o goleiro e os 4 de linha. Um tá com a bola. 2 tem que aparecer. O campo de visão deles é diferente. Não pode ser 2 em linha, senão não serve para nada. Vai atrapalhar até o outro tá jogando. O 2 de linha, o outro tem que marcar. 2 tem que aparecer, formando o triângulo, e o 4 escapa. Para quê? Para poder esticar o time adversário. Marcar a triangulação, você dá no escape do jogador. Então, isso aí, explicando aqui, parece fácil. Agora, jogando, você tem que entender. Se você vai ser o do escape, se você vai ser o da aproximação, se você está com a bola, se você vai tocar, tocou, rapidamente identificar o quê? Se você vai ser o do próximo triângulo ou se você vai escapar. E essa triangulação aí, ela foi muito usada, assim, no futebol de campo, né? A gente viu o Barcelona lá, que tinha Iniesta, Xavi, o pessoal achava lindo, maravilhoso. Era basicamente triangulação. Os caras já eram gênios da bola. E eles encurtavam o campo também para ter essa ideia, né, mais próxima do futsal, né? Eles levaram o futsal para o campo. Uhum. E imagino que a questão do espaço também, né, a gente está falando aqui, né, de uma forma, né, do triângulo, mas o espaço também da quadra de futsal ele tem que ser bem aproveitado, né? Ele é pequeno, né? Sim, tem que ser muito rápido ali a formação daquele triângulo ali. E, tipo, formou um, a bola trocou de jogador, já forma outro, trocou, já forma outro, e sempre assim com alguém escapando. Então, na prática, isso é bem difícil de você pegar assim na teoria. Só quem tá ali jogando já tá fazendo isso aí naturalmente. Você pega de fora, lendo isso, fala assim, pô, é matemática. Entendi. Então, beleza, a gente já pode passar. Do goleiro linha? Então... tem o goleiro linha que o próprio nome da marcação já diz, né? Que é a marcação losango. Né? O que é o goleiro linha, né? Para quem não está acostumado com futsal, é quando você tem 4 contra 4 de linha, né? O teu time, teoricamente, está perdendo, está acabando o jogo, você substitui o seu goleiro por um jogador de linha. Então, você vai atacar com 5 e o outro time defender com 4. Como é que 4 marcam 5? Aí entra o pensamento matemático, que é o quê? A marcação losango, né? Aí, eu vou botar aqui no esquema aqui, a primeira imagem aí, que a bola está no pé do goleiro, que ele está armado, né, de um ataque tradicional de goleiro-linha. E você vê que a marcação do time que está defendendo forma exatamente um losango, com os 4 ali. E esse losango não pode se perder. Por exemplo, quando a bola passa para outro jogador, que é a segunda imagem agora aí, tem a movimentação para formar um outro losango do lado, né? Os 4 andam em o mesmo ritmo para marcar, como pode ver aqui na imagem do lado ali. E assim funciona. Se fosse do outro lado, seria exatamente a mesma coisa. E esse balanço, essa sincronização, ela é treinada nos treinos com uma corda. É muito engraçado. Um jogador amarra a corda no outro e, tipo assim, quando o cara tocou, se um puxar, vai todo mundo. O que significa isso? Porque o losango tem medidas iguais. Se um puxar muito, desfaz o losango. O treinador vai dizer, desfez o losango, ou seja, volta para agrupar, para estar todo mundo perto um do outro. Porque se desfazer, tem um jogador com mais técnica, vai achar o passe do buraco no meio. Então tem que ser uma armada ali. A bola for lá no canto, vai os 4 lá para o canto. E esse losango vai andando a quadra conforme a bola for rodando entre o adversário. Óbvio que no futebol também tem o talento, né? Você pegar um time extremamente talentoso que rode essa bola de primeira, vai ter uma marcação muito perfeita para poder rodar certinha no losango. Mas a ideia da marcação, ela é você não desfazer o losango de jeito nenhum. Se desfizer, o jogador bom vai achar o passe do meio e não vai ter chance, que são 5 contra 4. Então a defesa do jogo é usar a matemática. Muito bom. Não garante 100%, né? Porque depende da habilidade, né? Como você disse, mas é utilizar a matemática, né? Um conhecimento matemático, um tipo de conhecimento matemático para pensar numa estratégia de defesa, né? Imagino que no ataque também, né? Isso também acontece em alguns momentos. Mas se você fosse ficar aqui falando da matemática no futsal, a nossa entrevista ia durar horas.
Só para ter um exemplo aí, quando eu jogava Liga Nacional, jogadas laterais tinham 3, laterais defensivos, 3 laterais ofensivos, saída de bola tinham mais 3, mais 4, e todas com movimentações, sempre buscando finalizar numa triangulação, sempre, sempre. Roda, 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 triângulo e um escapa. Roda, 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 triângulo e um escapa. Boa. Quem está assistindo a gente, né, acho que nossos alunos e tal, que jogam futsal, depois vão tentar usar isso quando a pandemia acabar e as coisas voltarem ao normal, eles voltarem a jogar aquele futebol lá do intervalo. Então, agora vamos nessa coisa de andar pelas interseções, né, dos assuntos, né? A gente falou de matemática e futsal, né, e futebol. E nosso outro tema, né, é o racismo. Então, vamos tentar falar de outra interseção aí, né? Que é o racismo no esporte, né? E aí, mais especificamente para você, no futsal, no futebol, né, onde você transitou, mas obviamente você também pode falar, né, como você enxerga isso no contexto mais amplo. Mas a ideia é perguntar a você como você enxerga o racismo no esporte, tendo sido, né, um ex-atleta negro. Vou falar especificamente do futsal, porque ele tem uma diferença do futebol de campo, que ele é lido pelas pessoas como o futebol de pessoas que têm dinheiro, que têm algum tipo de acesso, né? No futebol de campo, você pode jogar ali uma pelada na esquina, identifica um cara que sabe jogar futebol de campo, aquele ali vai ser craque. Mas um garoto lá de 15, 16 anos que sabe jogar futebol, para ele jogar futsal, ele tem que aprender muita tática. Então, eles associam isso também à seguinte leitura. Se você joga futsal e você é negro, você então é o cara que vai, né? Que tem que driblar, que tem que resolver o jogo, que vai fazer o gol. Você nunca é aquele cara que tem um pensamento tático, por exemplo. Eu, quando comecei no futsal, eu comecei num clube que meus pais me levavam mesmo porque eles queriam muito mesmo, porque só tinha eu de negro no time. Eu tô lembrando aqui agora, era eu e meu irmão e todo mundo, o resto do time era branco. Aí isso nunca vai ser uma coincidência, né? Nas peneiras de futebol de campo aí tu vai ver a maioria negra e nas peneiras de futsal tu vê a maioria branca. Então essa elitização já funciona desde aí, né? Os times grandes estão na zona sul do Rio de Janeiro, né? É o Flamengo, é o Fluminense, é o Hebraica, que é muito forte quando é mais novo. E são mais clubes de bairro, né? O Hebraica, por exemplo. Isso. Então aí você já pega uma elitização aí, né? Eu, como vinha desde pequeno já jogando futsal, porque meu pai e minha mãe insistiam mesmo, né? E eu tinha um tio que trabalhava com futsal. Eu falei, não, bota no futsal, melhor que no campo, como tem muita gente, não sei o quê. E eu fui gostando, aí fiquei no futsal. Mas eu via que ele não era o mesmo meio, né? E quando eu subi pro Sub-20 do Grajaú, foi o meu primeiro destaque. Eu com 17 anos era titular do Sub-20 do campeão carioca. A partir daí que veio também o convite para ir para jogar em Petrópolis, para conhecer a Liga Nacional. Meu apelido era Abu. Abu era aquele macaquinho do Aladim, né? Eu passei a não ver mais o desenho por causa desse apelido, né? E eles falavam que é porque o Abu era rápido, era muito ágil. E, pô, agora aqui pensando, eu já sabia que não era só por isso, né? Mas eu pensando aqui na hora de pensar nessa entrevista, eu falei, pô, o Leopardo também é rápido. E o apelido não era Leopardo. Era Abu, entendeu? Tinha alguma coisa ali, né, que a gente chamam de velado, mas eu não acredito que seja velado, para mim é direto mesmo, que influencia nesse tipo de apelido aí, né? E eu era um jogador de marcação, então eu corria muito, né? E quando acabava aquelas resenhas de futebol assim, né? Eles lá, e os jogadores de criação, tipo assim, de passe, não sei o quê, um pouquinho mais lento, tinham muita troca, porque no futsal a troca é infinita, pode trocar à vontade. Então, geralmente, eu ficava jogando, tipo assim, grande parte do jogo, só saía que eu tava assim, morto, ou já tava, tipo, goleando, tiro, o Diego tá goleando já. Ou, por exemplo, tá difícil, jogava o jogo inteiro. E pra eles isso era tipo assim, ele aguenta. Vai que ele aguenta. Deixa ele aí, troca os outros, não deixa o Diego lá atrás, lá, que ele se vira lá, entendeu? E agora eu lendo isso daí, é muito de tipo, o cara é forte, ele é negro, ele é resistente, né? Ele mete lá os termos antes da escravidão aí. Ele é forte, deixa ele lá que ele vai aguentar. A gente pensa o jogo, a gente faz um passe maneiro. Então, isso até no futebol de campo também existe isso um pouco, né? Tem assim, exemplo como Mineiro, o César Sampaio, o Amaral. Então, os jogadores, tipo assim, não podem cansar. Não podem cansar. Né? Se pegar aí o time da moda aí, que é o Flamengo, tu pega assim, se tu falar assim, Everton Ribeiro cansou,
Arrascaeta cansou. Ah, beleza, troca, no próximo jogo ele vai jogar e ninguém vai falar nada. Agora, se você falar assim, o Willian Arão cansou, Gerson cansou, se for por 2 jogos seguidos, eu vou começar a falar, olha, tá mal fisicamente, ó, tá dando pra ele não. Porque eles têm a ideia de que se o cara é negro, ele tem que correr, tem que ser mais dirigido do que os outros, entendeu? Isso aí existe tanto no futsal quanto no campo. Então o racismo tá ali, né? Tá ali, todo mundo vê que tá ali, mas você chamar para um debate, parece que você que criou aquele problema, né? Ficasse quieto e nada aconteceria. Sim, com certeza. E esse apelido que você recebeu dos seus colegas, acho que foi no Grajaú, né? Você falou? Não pegou, né? Teve uma... Ou eles continuavam te chamando? Não pegou, né? Nos primeiros 3 meses que eu cheguei no clube assim, eles tentaram chamar de Abu, né? Como eu era o mais novo, né? Eles queriam tipo um batizado, não pegou, eu não deixei, eu falei com o treinador, assim. É aquele esquema, parece que você que trouxe o problema. Se eu não tivesse reclamado, não teria problema. Reclamei, eu trouxe um problema. Aí ele reuniu em geral e falou que, ó, isso não pode existir aquilo, não sei o que lá, porque aí aquela coisa, né? Às vezes, no início, quando a primeira semana assim, eu deixei. Eu falei assim, vou tentar naturalizar isso daí, né? Acabei de chegar no clube, 17 anos, já era com 20. Mas como acontece nas escolas, né? Que você tá num grupo, você ganha um apelido, você naturaliza aquilo. E a galera acha que você aceitou. Não, você não aceitou. Você naturalizou para estar num grupo, né? Aí, em algum momento, deu algum estalo ali que um belo dia cara, ou eu me rebelo ou vai ficar esse apelido. Então, eu dei uma de maluco lá, né? Reclamei com todo mundo na quadra, parei, aí o treinador foi, o que foi? Aí eu falei para ele mesmo, ó, não tô gostando desse apelido, não sei o quê. Aí o treinador reuniu a galera e pediu para parar, e ele ficou. Eles falavam, mas tipo assim, já não era, explanava mais, ficou só entre eles lá mesmo. Sim. Não, é complicado, né? Esse tipo de coisa, infelizmente, ocorre nos espaços, né, de esporte, nas escolas, na sociedade como um todo. E é importante, né, a gente se posicionar contra, até a partir da posição que a gente tem, né, como professor. E aí, independentemente de ser professor de matemática, de qualquer outra disciplina, falar sobre o racismo nesses espaços é importante. E hoje aqui a gente está falando sobre isso, né, no contexto do esporte, mas pensando também na escola. E assim, você foi jogador de futsal por muito tempo e muito provavelmente você teve muitos técnicos, né, muitos treinadores. E aí, você teve treinadores negros ou não? Cara, Tá sem áudio. Agora viu. Eu tive um treinador negro que, assim, ele tinha sido jogador de futsal daquele clube, né? Então, ele tinha, enquanto gabarito, também o fato de ser um jogador de sucesso naquele clube. Então, isso contou para ele ser o treinador. Mas se você pegar um jovem de educação física que ama futsal, que estuda, não sei o quê, ele vai ter muita dificuldade para ser treinador, porque as pessoas não conseguem ver ainda, né? Isso acontece tanto no futsal, futebol de campo, em tudo, em gerência. Consegue ver o negro como uma figura de um líder só, né, cara? No futebol que a gente tem, tipo, Pelé, Romário, Neymar, entendeu? A gente não tem essa mesma representatividade negra nos cargos tipo de treinador, presidente, dirigente. É muito difícil você encontrar, né? E temos dados que são realmente assustadores, né? Quando você pensa, assim, quando você coloca o dado friamente, olha, cara, não acredito. Você falou que tem pouco, mas olha esse dado aqui. Por exemplo, na última Copa do Mundo, nós só tivemos um treinador negro. Temos seleções africanas, temos o Brasil, que é o país mais negro fora da África. No entanto, tivemos um treinador negro. A nossa seleção brasileira, nós já tivemos 2 negros, mas o último foi há 26 anos atrás, eu até anotei o nome dele aqui, Ernesto de Paula, que dirigiu o Brasil uma vez, um jogo só, de forma interina, né? Depois foi substituído. Ele até perdeu esse jogo, já foi trocado logo. E Copa do Mundo é meio que impensável, assim, no meu senso aqui, do Brasil hoje, ou na próxima Copa, ter um treinador negro. Quando eu penso que futebol é um reflexo da sociedade. É bom, poxa, o que vai ser mais difícil? Né? Um treinador negro brasileiro na Copa do Mundo ou um presidente ser eleito negro no Brasil? Eu vejo que uma pergunta leva a outra, né? Ela casa, né? Porque o futebol é reflexo da sociedade racista de um lado e vai ser também o futebol, né? Então, o fato de, por exemplo, na Série A do Brasileirão,
são 20 times no nosso país, de maioria negra, com Neymar, com Pelé, com Ronaldinho, um treinador negro, que é o Roger. No ano passado, em 2019, quando tinha o Marcão de forma interina no Fluminense, quando houve um jogo entre os dois, foi um acontecimento. Porque não tinha. O pessoal ficou esperando chegar aquela data, fazer campanha, não sei o quê. Até teve reportagem. Olha só. Isso, tem tudo. Porque, ó, não pode num país como o nosso, né? De maioria negra, no futebol, que tem atletas negros como protagonistas, né? No campo de futebol em si, não ter, né? Um treinador negro. E eu acredito essa lógica, né? Ao fato de você colocar um treinador, né? No caso, treinador, um presidente ou dirigente, uma pessoa só como líder, né? O gestor, o patrão, né? E o jogador mais como peão. Aí como peão é aceito. Melhor que ser peão, ele vai ser sempre peão. Já com a figura de inteligência, você gerir dinheiro, não, ser um branco. Isso aí é mais uma realidade racista. E o técnico, né, tem aquela função estratégica de comando, de organização. Então, muito provavelmente, isso ocorre por não conceberem o negro nessa posição. Para complementar essa discussão, eu vou trazer 2 exemplos que eu acho que são exemplos que fizeram sucesso naquele momento, foram campeões pelos clubes que estavam dirigindo, mas depois não deram sequência na carreira. Campeões, né, um foi campeão, que foi o Andrade, foi campeão, né, começando como interino, levando o Flamengo ao campeonato em 2009, e depois disso não seguiu carreira, né? Na verdade, ele chegou ali a ficar no Flamengo um pouco mais, a treinar um clube no Brasil de médio porte, acho que até foi, não sei se foi o Brasiliense, ou até se foi algum time de Goiás, mas assim, em tese o Andrade não seguiu a carreira, né? Um outro que fez sucesso no Vasco, ele pegou um time, uma geração muito boa, mas manteve um trabalho bom na sequência, foi o Cristóvão Borges, que assumiu depois que o Ricardo Gomes saiu, e teve, né, sei lá, um ano seguido aí com o Vasco entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro em 2011, saiu em 2012, deixando o Vasco em 4º lugar, mas que tinha uma perseguição da torcida muito grande. Foram casos de bons trabalhos, mas que depois a carreira do Cristóvão até continuou, depois indo para outros clubes, né? Treinou Corinthians, Fluminense, Flamengo, voltou para o Vasco, e aí já com trabalhos com menos sucesso, né? Mas que tem essa marca, né? De não ter prosseguido a carreira. Esses dados são muito importantes. Você falou do cenário, né, do futebol brasileiro, pensando na seleção, né, que a seleção não tem um técnico negro há vários anos, e também falou sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem 32 seleções, né, com 5 seleções do continente africano, o Brasil, né, que também tem uma população negra muito grande, outros países que também têm uma população negra, muitos, né, população negra imigrante, como países da Europa, e nenhum deles tinha um técnico negro. Isso é de chamar atenção. A gente vê as seleções da África, né, do continente africano, sempre com técnicos europeus, né? Isso, às vezes um brasileiro também, às vezes, né, tem algum daqui, mas tem essa marca. E também a gente pode projetar isso para os times grandes da Europa, né? Qual é o grande time da Europa que tem um técnico negro? Eu não tenho lembrança. Mas é isso. Vamos avançar aqui para outra pergunta. Você trouxe, né, nesse contexto dos treinadores, um olhar para os dados, né? Você trouxe os dados, né, sobre quando foi o último, quantos foram na última Copa. E esses dados revelaram quanto a gente ainda tem que lutar e pautar a questão racial, no futebol especificamente, mas eu entendo que isso também no esporte como um todo. Como que você vê o papel da matemática em assuntos como esse, pensando nos dados? Eu sempre acredito na matemática para você encerrar essa... Se é que alguém ainda tem essa ideia, né?
do mito da democracia racial, né? Quando você coloca dados como esse, as pessoas não contestam mais. Você pode até inventar, tentar fugir do assunto, trocar o tema, mas aquilo ali está dado. A última Copa do Mundo sendo um treinador de 32. Não tem como questionar isso. Você vai olhar para, olha só, então, realmente, algum problema tem aí. Qual é? Vamos interpretar isso daí. Aí assim você sai daquele senso comum, né? Você fala, eu acho que tem pouco treinador negro, aquele achismo assim, né? Não, você não acha. Você trouxe aqui um dado numérico, né? Que vai basear a sua afirmação de que temos poucos treinadores negros. É diferente, né? Você sobe a conversa de patamar, né? Você sai desse mundo do achismo aí. Sim, então, a matemática serve para isso, né? Para trazer dados que suportem um debate. Por mais que hoje em dia, né, as pessoas distorçam os dados também para outros lugares, ou não acreditem, né? Por exemplo, em dados que venham, né, de um olhar matemático, científico. Então, botar isso também em cena é importante. Então, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Foi rápido, né, cara? Pô, pensei que ia durar. Muito rápido. Será que a gente fala rápido? De repente é isso. Tomara que, né, que tenha ficado boa a gravação, a gente vai ver isso aí depois, mas eu acho que a gente falou de tudo que a gente tinha pensado. Então, essa fala final agora é para a gente, né, se você quiser retomar, falar de alguns pontos, mas é mais para fechar mesmo. E já te agradeço, né, por ter disponibilizado desse tempo para a gente fazer esse bate-papo. Né? Acho que é legal, acho que seria até bom a gente, né, continuar fazendo bate-papos como esse, sobre aquilo que a gente participa, atua. Então, assim, antes de passar a bola para você, como tema, né, hoje era um tema voltado para aquilo que né, tem na sua trajetória, eu acabei não falando como o esporte, né, na verdade, se relaciona um pouco comigo. Eu sou professor de matemática, tive minha formação, né, toda na graduação e depois nisso, mas lá na escola eu também fui, né, claro que não atleta federado, né, como você era, mas eu joguei vôlei, né? Então eu tinha lá a rotina do treinamento do vôlei na escola, participei de jogos estudantis, ganhei jogos, eu estava na escola municipal, né, então ganhei os jogos estudantis no município do Rio de Janeiro, lá, não sei se foi 2000, foi 2099, se eu não me engano, 14 anos por aí. E depois eu abandonei, parei de jogar, mas assim, sempre gostei do esporte, né? E hoje me coloco nessa relação com o esporte mais como torcedor, né? E aí, como eu falei no início, como torcedor do Vasco, frequentador de arquibancada e tal, acompanho o futebol, além do resultado em campo também, mas de tudo que envolve, né? Em volta. Então é legal fazer esse bate-papo aqui e te agradecer por proporcionar esse momento aqui que a gente, né, tocou. Então passo a palavra para você para encerrar. Eu que agradeço, né? Eu acho que você falar pega 3 temas, matemática, racismo e esporte, você misturou de uma maneira aí que a galera no início fala, o que eles vão falar? Como é que vai ser isso daí, né? Então foi uma ousadia muito boa e achei que ficou bem agradável a nossa conversa. Na hora de eu montar as respostas, eu fiquei pensando muito, falei, cara, como eu nunca pensei em relacionar todos esses 3 temas numa coisa só, entendeu? Então eu queria parabenizar pela sua ousadia disso aí, que tenham mais misturas de temas como esse para a gente se encontrar aí. Beleza, Diego. Obrigado. E tendo outro aí, te chamo. E se você tiver também alguma coisa para que eu possa colaborar, estamos aí junto. Valeu? Beleza. Tamo junto, Kleber. Valeu. Valeu.